Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Nós estaremos encerrando nesta noite, irmãos, esta série que teve por título A Visão dos Vencedores. Nós tivemos aqui durante essas últimas 6 semanas, trazendo uma pequena ideia para os irmãos daquilo que a Bíblia fala sobre essa visão, que é uma visão do ponto de vista de Deus. E com todas as minhas limitações, irmãos, em tentar trazer aqui, uma instrução para a igreja, um ensinamento, mas o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração, para que cada um dos irmãos sejam encorajados a buscar ter essa visão. Que essa palavra não fique no esquecimento, mas que essa palavra possa frutificar em sua vida e em seu coração, e que você tenha o desejo de buscar esta visão. Nós vimos aqui e trouxemos ao longo dessas semanas alguns exemplos da Bíblia que nos deixaram bem claro que enquanto a maioria das pessoas vivem e caminham pela vida presos na sua visão natural, enxergando dificuldades, as lutas, os problemas, uma minoria, poucas pessoas alcançam o nível de uma visão espiritual, de uma visão que nós chamamos aqui, que é a visão dos vencedores. São poucas as pessoas, e essas pessoas que alcançam esse nível de visão, elas experimentam uma nova dimensão de vida. A pessoa que consegue enxergar, irmãos, do ponto de vista de Deus, ela nunca mais vai ver os problemas como ela via antes. Ela nunca mais vai se deparar com as dificuldades como ela se deparava antes. Então esse é o desejo do meu coração, que cada um dos irmãos busque, peça a Deus esta visão. E nesta última ministração, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escrevendo aqui a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: por isso não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque ele diz: ainda que o homem exterior, ainda que esta matéria, o nosso corpo, esteja se deteriorando, esteja envelhecendo dia após dia, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. E por que Paulo diz isso? Porque ele faz uma comparação de alguém que tem uma visão natural e alguém que tem uma visão espiritual. E ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Amados, e nós vemos então que Paulo, ele expressa nessas palavras com base na sua própria vida. Então nesta noite eu quero falar um pouquinho quem foi este homem. Quem foi Paulo? Em Atos 22:3, ele mesmo disse:
Eu sou judeu, da tribo de Benjamim, nascido em Tarso da Cilícia e criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Sabemos hoje, né, irmãos, que Gamaliel foi um dos maiores sábios do tempo do apóstolo Paulo. E Paulo teve o privilégio de aprender aos pés desse homem tão sábio. E Paulo, por causa dessa instrução que ele recebeu ali em Jerusalém, ele que era um judeu da tribo de Benjamim, ele se torna também um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso importante entre os judeus, que estudavam a lei, as leis de Moisés, as leis de Deus, e eles não só estudavam, mas eles traziam uma interpretação para a lei, e eles também levavam adiante essa interpretação através do que eles chamavam de a lei oral, né? Uma lei que era passada de pai para filho, né? No sentido de se explicar, né, as minúcias das leis e dos mandamentos que Deus havia dado a Moisés. E Paulo então se tornou um fariseu. E como um religioso, um fariseu, Paulo ele vai confrontar os cristãos. Paulo ele vai confrontar os seguidores de Jesus Cristo, porque ele entende como fariseu que Jesus não era o Messias, que Jesus não estava preenchendo os requisitos que eles imaginavam que deveria ter aquele que seria enviado de Deus para ser rei de Israel. E logo Paulo, ou Saulo, como era chamado, né, o seu nome hebraico, ele passa então a perseguir os cristãos. E veja bem, irmãos, que em Atos 7, nós lemos um texto que fala sobre o primeiro mártir da igreja, que foi o diácono Estevão. A Bíblia descreve Estevão como sendo um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Este homem era muito usado por Deus, e por isso os judeus o prenderam e os levaram perante o Sinédrio. Sinédrio era um grupo de juízes que julgavam as pessoas. E o Sinédrio foi ouvir Estevão. E no capítulo 7 de Atos, irmãos, Estevão ele faz um discurso maravilhoso de um homem cheio do Espírito Santo. E ele começa falando desde o chamado de Deus a Abraão. Depois ele discorre sobre Isaque, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés, e ele chega a Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele diz: esse Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o qual vós crucificastes. E aquele povo, aquela turba, ficou irado com Estevão, e levaram Estevão para fora, e começaram a apedrejá-lo, a matá-lo. Irmãos, enquanto Estevão estava ali sofrendo, né, os seus últimos minutos de vida, ele exclama e ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, Jesus Cristo, em pé, à destra de Deus. Veja, enquanto as pessoas estavam ali para jogar pedras nele, ele não estava vendo a morte do ponto de vista humano, mas ele está conseguindo enxergar a morte com seus olhos espirituais abertos. Como é gostoso, irmãos, alguém que parte dessa vida tendo uma experiência tão gloriosa como essa de Estevão, né? Que coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus, né, porque na vida do meu pai também a gente teve esse exemplo. Ele estava orando quando Deus o chamou. Isso é um privilégio, irmãos, para poucos. Eu louvo a Deus porque o Senhor concedeu isso ao meu pai. Um homem de Deus, um homem que amava a palavra de Deus e estava em oração quando o pai o recolheu. Irmãos, e Estevão aqui também, ele foi ao céu. E ele teve essa visão gloriosa, mas ele foi morto e partiu para a eternidade.
Nesta ocasião, o texto nos diz em Atos, capítulo 7, verso 58, que as testemunhas que estavam ali acusando Estevão e apedrejando Estevão, eles depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois, no capítulo 8 de Atos, no verso 1, a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Então, Saulo, irmãos, era este homem religioso, um homem fariseu, mas um homem que está virado contra os cristãos. Um homem que estava enxergando com seus olhos naturais, um homem que não tinha ainda tido uma experiência sobrenatural com Deus. Um homem que tinha apenas o conhecimento humano, mas não tinha ainda a revelação de quem era Jesus Cristo. Então ele estava vivendo até então, embora com conhecimento, embora com uma boa instrução, mas ele estava vivendo uma vida limitada a uma visão natural. E a Bíblia vai nos dizer que depois da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, de modo que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também da Samaria. Aí em Atos capítulo 8 e verso 3, a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Veja, irmãos, um homem religioso, um homem que estudava a lei, ele está agora cometendo tanta maldade contra os cristãos, contra a igreja de Cristo. Ele está rejeitando o Messias, da qual as Escrituras tanto falaram. Ele era um conhecedor da Escritura, dos profetas, das leis, mas ele agora não consegue enxergar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que deveria vir para resgatar a humanidade. Em Gálatas capítulo 1, verso 13, o próprio Paulo, ele vai dizer para os Gálatas: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-los. Veja, irmãos, que o propósito de Paulo, a visão de Paulo, era uma visão tão sem conhecimento de Deus, que ele queria destruir a igreja do Senhor. Ele queria acabar com o cristianismo, algo que era o cumprimento de uma promessa de Deus. Quando chegamos em Atos capítulo 26, do verso 9 ao 11, Paulo estava ali diante do rei Agripa, e ele disse: eu estava convencido de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de sinagoga a sinagoga, a fim de castigá-los e forçá-los a blasfemar contra esse Jesus. E cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Veja, irmãos, que o ódio de Paulo pelos cristãos era tão grande, que ele diz aqui que ele dava o voto contra aqueles que eram condenados à morte. Ou seja, ele consentia, ele aprovava na morte de cristãos. Paulo, ele diz que ele ia nas sinagogas e ele torturava os crentes, os cristãos, para que eles pudessem blasfemar contra o nome de Jesus. Irmãos, e mesmo diante de tudo isso, mesmo vendo cristãos morrendo por Cristo, como Estevão, que viu a glória de Deus, Paulo, irmãos, não se deixou convencer de que Jesus era o Cristo. Mesmo vendo que pessoas estavam morrendo por amor a Cristo, Paulo não conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo. Quando chegamos então em Atos 8, no capítulo 4, a Bíblia diz que por causa dessa perseguição de Paulo e dos líderes judeus, a Bíblia diz aqui que os que foram dispersos iam por
toda a parte, pregando a palavra. É por isso que Paulo diz aqui para o rei Agripa que ele chegou a ir em cidades estrangeiras para persegui-los. Porque quando ele perseguia, aquele povo se dispersava. E quando aquele povo se dispersava, aquele povo se multiplicava. Para onde eles iam? A Bíblia diz em Atos, irmãos, que a igreja ia de casa em casa. Nas casas eles se reuniam, pregavam a palavra, e daquele grupo saiu uma igreja. E quando aquela igreja se multiplicava, vinha perseguição, e cada um ia para um lugar, e cada um que ia para um lugar, começava a reunião na sua casa, e começava a pregar, e a palavra se multiplicava, e vidas se multiplicavam, e igrejas eram formadas. É por isso, irmãos, que quando a gente chega em Atos 9, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele estava se dirigindo à cidade de Damasco. Irmãos, onde ficava Damasco? Damasco ficava na Síria, como fica até hoje. E Damasco, irmãos, ele estava a aproximadamente 217 quilômetros de Jerusalém. Eu fiquei meditando nesse texto, né, irmãos, hoje, e eu fiquei pensando, né, uma igreja sem internet, sem rádio, sem televisão, sem carro, sem avião, uma igreja sendo perseguida e uma igreja se multiplicando desse jeito. Uma igreja que começa em Jerusalém e que dali a pouco está a 217 quilômetros de Jerusalém, com igrejas organizadas ali. Irmãos, e por que Paulo foi para Damasco? 217 quilômetros. Por que ele foi para lá? Porque Damasco, irmãos, ela era uma cidade grande, era uma cidade bem organizada, bem estruturada, e era um centro comercial. E havia já naquela cidade de Damasco muitos cristãos que tinham fugido para lá, outros que já haviam se convertido à fé em Jesus. E haviam algumas sinagogas na cidade de Damasco, e os irmãos se reuniam nessas sinagogas, que eram hoje as nossas igrejas. Eles estavam reunidos nas sinagogas para ali cultuar a Deus e aprenderem juntos, né, a doutrina dos apóstolos. Irmãos, e isso se prova através de um relato de Flávio Joséfo, que foi um historiador, e ele relata que milhares de judeus foram mortos em Damasco durante o período da primeira revolta judaica, que aconteceu entre os anos 66 e 73 depois de Cristo. Então, quando Saulo está indo para Damasco aqui, é um pouco antes desse período. E já existia ali um número grande de judeus em Damasco. E sabe qual que era a grande preocupação de Saulo, irmãos? É que porque essa cidade era uma cidade que era um centro comercial, ela tinha ligações tanto com o norte da Síria, como também com a Mesopotâmia, como a Anatólia, Pérsia e até a Arábia. E qual que era a preocupação de Paulo? Se o cristianismo se florescer em Damasco, ele vai se estender para todas essas regiões. Então eu preciso parar a igreja antes que ela cresça em Damasco, porque senão a gente não segura mais a igreja. E é isso que Paulo estava fazendo. Ele estava então indo ali, tentando impedir a expansão da igreja para essas regiões subjacentes. Mas quando Paulo estava chegando em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz ali em Atos 9 que ele estava chegando em Damasco e uma luz muito forte brilhou. E ele caiu por terra, ele e os que com ele estavam. E quando ele cai por terra com aquela luz tão forte sobre ele, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele está apavorado. Que luz é essa? Que raio de luz é esse? Ele chega a descrever, num dos seus relatos da conversão, que essa luz era mais forte do que o sol ao meio-dia. E ele então está ali, e ele ouve essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus então dá uma ordem para Saulo ir a Damasco.
a uma rua chamada Direita. Irmãos, hoje essa rua é possível encontrar ela hoje ainda lá em Damasco, embora a maior parte da antiga Damasco esteja debaixo da cidade que existe hoje, mas a Rua Direita até hoje está lá. E segundo os arqueólogos, os estudiosos, essa rua é uma avenida que tem na cidade, é uma avenida principal de Damasco, que mede aproximadamente 1,5 km de distância. E é nessa rua que Deus manda Saulo ir. E ele vai na casa de um discípulo que morava ali, um discípulo de Jesus chamado Judas. Não Judas Iscariotes, porque aquele já tinha ido embora, mas um outro discípulo chamado Judas. E Saulo vai para lá, ele é levado lá, e ele está cego. Ele ficou cego. Quando ele viu aquela luz, ele perdeu a visão. E ele fica 3 dias ali, sem comer nada, e orando. E Deus então fala com outro discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco, e diz para ele: vai lá na casa do Judas, na Rua Direita, e ora por Saulo de Tarso, porque ele é para mim um vaso precioso. Ananias falou: Senhor, nós temos ouvido o que esse homem tem feito com a igreja. Ele está prendendo todo mundo, ele está matando muita gente, ele está castigando o povo, e ele veio aqui para Damasco para fazer isso. Como que eu vou lá, Senhor, orar? E o Senhor disse: vai lá, porque ele é para mim um vaso precioso, e ele vai pregar o evangelho aos gentios. Ananias vai lá, entra na casa, ora por Paulo, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar, ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que após isso, em Atos capítulo 9, os versos 19 e 20, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que choque para a igreja! Aquele que estava indo para prender e perseguir a igreja, tem um encontro com Jesus, seus olhos são abertos, e a partir de ali, ele começa a ter uma visão espiritual. A visão de Paulo mudou. Aquele Paulo que tinha uma visão natural, pensando em ser apenas um religioso, em ser um homem importante, em ser alguém que as pessoas respeitassem, agora ele tem a sua visão aberta, seus olhos espirituais estão abertos, e ele começa a enxergar agora que a importância não é ele, o importante é Jesus. Que ele estava errado acerca do que ele estava pensando, e agora ele começa a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, depois ainda em Atos 9, 22, a Bíblia diz: e Saulo se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja que no início Paulo pregava que Jesus era o Filho de Deus. Agora a Bíblia diz que ele já crescia mais, e agora ele já estava provando que Jesus era o Cristo. Paulo já tinha agora uma tese, ele tinha comprovações, ele tinha fatos, que ele conseguia dizer: Jesus de fato é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, que veio à terra para salvar a humanidade. E isso trouxe uma confusão, irmãos, porque ninguém sabia se Paulo estava fingindo para depois prender os cristãos. Os judeus também não sabiam se Paulo estava fazendo isso para prender os cristãos ou se ele havia realmente se convertido àqueles cristãos. E aí a Bíblia diz que por causa disso, Paulo começa a ser perseguido. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. E nós vamos ver, irmãos, que ele precisou fugir, ficar 3 anos na Arábia, e ali onde ele teve revelações de Deus, mas depois desse período ele ainda ficou 10 anos na sua cidade de nascimento, que era Tarso. Ficou 10 anos lá, irmãos, escondido lá, 10 anos, fora dos holofotes, até que depois ele se juntou aos discípulos, aos apóstolos, à igreja do Senhor Jesus em Jerusalém,
e foi então designado como missionário e saiu para pregar o evangelho. E aí, irmãos, em todas essas viagens que Paulo fez, ele sofreu muito. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala ali, ele faz uma lista dos seus sofrimentos, a partir do verso 24, mas eu quero apenas resumi-los aqui. Mas ele fala e ele descreve que ele recebeu dos judeus 39 açoites, 3 vezes ele foi golpeado com varas, 1 vez ele foi apedrejado, sofreu naufrágios 3 vezes, além dos perigos que ele passou, pelas estradas por onde ele viajava. E ele diz que por muitas vezes ele passou noites acordado, ele passou frio, ele sofreu fome, ele sofreu sede, por amor a este evangelho. Mas, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente vê Paulo alguém tão forte espiritualmente. Por isso que eu citei esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 4, e ele diz: por isso não desfalecemos. Um homem que passa por tudo isso, irmãos, ele diz: por isso não desfalecemos. Por quê? Porque ele diz: ainda que o meu homem exterior esteja sofrendo tudo isso, açoites, apedrejamento, naufrágios, fome, sede, contudo, o homem interior tem se renovado dia após dia. E ele descreve que essa renovação vem do quê? De uma esperança que ele tem. Paulo, ele aprendeu a olhar com os olhos espirituais, e ele passou a não dar importância para aquilo que ele era, a ponto de Paulo escrever aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, quando ele descreve: olha, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, fariseu, fui circuncidado ao 8º dia, zeloso para com a lei. Mas depois ele diz nos versos 7 e 8, ele diz: mas para mim, o que era lucro, considerei como perda. Aliás, ele diz: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele está dizendo: olha, eu considerei tudo aquilo que antes eu dava valor, eu considerei como perda, depois que eu conheci e me encontrei com Jesus no caminho de Damasco. Então, irmãos, a conclusão que eu chego é: para que você tenha a visão de um vencedor, é preciso, antes de qualquer coisa, que você tenha um encontro com Jesus. Não tem outra maneira de se ter essa visão, a não ser tendo um encontro pessoal com Jesus. Não apenas de ouvir falar dele, não apenas de conhecer por ler sobre ele, mas conhecê-lo por encontrar-se com ele e ter esse encontro e entrega ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 8 e verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Veja, irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que é como ele se colocasse essas coisas numa balança de 2 pratos, aquelas balanças antigas, que a gente via nas mercearias, 2 pratos. E ele diz: de um lado eu coloco as aflições, e de outro lado eu coloco a glória que há de ser revelada. E a conclusão que eu chego é que as aflições são tão menores do que a glória. O que Paulo está enxergando aqui, irmãos, é aquilo que só alguém que tem uma visão espiritual consegue ver. Uma pessoa, irmãos, que não tem Deus, ela passa por situações nessa vida e ela entra em desespero. Muitas vezes as pessoas passam por lutas e dificuldades na vida e elas então pensam consigo mesmo: a minha vida acabou o sentido da minha vida. Mas aquele que conhece Jesus, aquele que já teve um encontro com Jesus, ele sabe, irmãos, que tudo aquilo que a gente vive nessa vida é passageiro. Tudo aquilo que a gente passa aqui é passageiro e um dia vai acabar. Mas um dia, na ressurreição, nós vamos viver algo que durará a eternidade. Ou seja, ainda que haja sofrimento nessa vida, aquele que tem esta visão espiritual, essa visão de vencedor,
ele não se desfalece, como diz Paulo aqui na sua carta aos Coríntios. Eu não me desfaleço, ainda que eu sofra naufrágio, ainda que eu sofra prisões, ainda que eu sofra apedrejamento, porque eu sei que meu homem exterior aqui está corrompendo. Contudo, cada dia eu me aproximo mais da glória que há de ser manifesta na minha vida, através de Jesus Cristo. Irmãos, e quando Paulo está no fim da sua vida, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 a 8, aqui estão registradas, irmãos, as últimas palavras de Paulo, antes da sua morte. Ele estava preso, e ele seria morto, a mando de Nero. E o que Paulo escreve para Timóteo é: quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo, irmãos, ele está aqui no fim da sua vida, ele está preso. Depois de passar por tanta coisa, ele agora está preso lá. E está sentenciado à morte. E ele ainda escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. E ele está dizendo: Timóteo, a minha partida chegou, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. E eu olho para frente, porque eu vejo que a coroa da justiça já me está guardada. E o justo juiz me dará esta coroa. Mas ele diz: Timóteo, essa coroa não é só para mim. Essa coroa é para você. Essa coroa é para a igreja. Essa coroa é para todos aqueles que amarem a minha vinda. Irmãos, e eu quero então encerrar esta série dizendo para você que essas palavras do apóstolo Paulo não são só para Timóteo. Elas são para mim e para você hoje também. Eu não sei tudo aquilo que você tem passado, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado, eu não sei as lutas que você tem lutado, mas eu quero dizer para você que se você tiver esta visão de vencedor, essa visão de Deus, essa visão do ponto de vista de Deus, você vai ver que este mundo aqui é tão pequeno, é tão passageiro, perto daquilo que um dia nós vamos desfrutar na presença de Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui na segunda carta aos Coríntios, no texto que lemos: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E ele diz: olha, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele diz: por isso eu olho para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então peça a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, peça a Deus que te dê essa visão. Ore a Deus e peça: Senhor, eu tenho tido tanta dificuldade na minha vida, eu tenho tido tantas lutas e eu não tenho conseguido, Senhor, enxergar nada de bom. Abra os meus olhos, como o Senhor abriu os olhos de Paulo. Senhor, talvez hoje eu esteja olhando com a visão natural e por isso as coisas parecem tão difíceis, mas me dê essa visão de Deus, para que eu possa ver as coisas do ponto de vista de Deus, que eu possa ver as coisas deste mundo como elas realmente são, passageiras, e que eu possa também enxergar aquilo que me aguarda na eternidade, para que isso me dê força, para que isso me dê disposição, para que isso me dê coragem de continuar lutando e completar a carreira que me está proposta. Amém? Enfrente o que você tem que enfrentar, não olhando para as dificuldades apenas, mas olhe para Jesus, olhe para a cruz de Jesus, porque através da cruz de Jesus nós temos a promessa da vida eterna, a promessa de uma vida gloriosa na eternidade com o Senhor. É isso que nos aguarda,
Que os nossos olhos estejam postos nesta promessa de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, na Tua presença, agradecidos por poder, Senhor, concluir mais esta série de ministrações. Obrigado, Espírito Santo, pelas revelações que o Senhor nos deu. Ó Deus, e que pudemos transmitir a estas pessoas que nos ouvem. Eu peço agora, Senhor, que esta mensagem, que estas ministrações sirvam para despertar nos corações dessas pessoas o desejo, Senhor, de ter esta visão de vencedor. Senhor, que nós venhamos desejar e ansiar por esta visão, não uma visão limitada, Senhor, às dificuldades, mas uma visão que enxerga além, uma visão que não apenas enxerga aquilo que é visível, mas uma visão que enxerga aquilo que os olhos naturais não podem ver. Senhor, eu creio que se nós tivermos esta visão, nós estaremos fortalecidos no Senhor para vencermos as dificuldades, sejam elas quais forem. Ó Deus, na certeza de que tudo isso vai passar e que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Renova, Senhor, corações agora. Traz alegria a este coração angustiado. Traz paz a este coração tão amargurado, Senhor. Abençoa esta vida, Senhor, que talvez esteja numa prisão. Abençoa esta vida que talvez, Senhor, esteja num hospital. Esta vida, Senhor, que talvez esteja num leito de enfermidade. Faça, Senhor, com que esta vida possa enxergar a Tua glória. Faça com que esta vida possa enxergar as Tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos. Amém e amém, Jesus.